Olá, está começando mais um Podosferando aqui na Rádio Edu. Eu sou o professor Renato Endrigo e hoje eu tenho uma alegria em receber um cara que é fera, um cara que entende tudo de rádio e também de podcast. Ele é locutor, ele é podcaster, ele é radialista acima de tudo, amante do rádio, mas eu vou deixar ele se apresentar. Eu vou falar o nome dele, que é o nosso querido Jorge Moreno, que tenho a honra de receber aqui no nosso Podosferando. Jorge, tudo certo aí, cara? Como é que tá? Seja bem-vindo. Calma aí, deixa eu só. Aí, muito, Vai lá, vai muito de novo. profissa, hein? Vai de novo, vai. E aí? Muito profissa, cara. Gostei da abertura. Muito maneiro o teu podcast. Uma Cara, honra estar participando aqui, cara. Saber que você já é um militante da educação e da comunicação, né? Eu estou sempre vendo você, onde tem educomunicação, você está no meio, está participando, está debatendo, está buscando inovação. A gente eu acho que meio alma gêmea, né? Mas cada um numa área, mas que tem um DNA aí muito parecido. Fiquei muito é, feliz de te conhecer e estar junto aqui, né? Muito feliz mesmo. cara, legal Muito demais. prazer. Você que é um locutor profissional, né? Você é um locutor profissional. Quanto tempo de rádio, Jorge? Cara, comecei nessa brincadeira com 17 anos de idade, eu tô com 51. Eu comecei adolescente, aquele sistema de caixa de som, de vias públicas, né? Sei, Chamado rádio de poste, sei. na época dos meus pais e avós era muito comum em parque de diversão, né? O pessoal mandava torpedo. Alô, Josefina, Roberto, manda um beijo e um abraço e te encontra na roda gigante. Na época dos meus pais e avós era assim. Na minha época, 88, 89, era um centro comercial que simulava uma rádio mesmo. Assim, tinha uma programação musical, aí tinha os breaks comerciais, como numa rádio. Né? Tinha Aham. abertura de programa, tinha vinheta de programa, era uma escola, né? Essas rádios de poste eram escolas, porque ali a gente conseguia praticar e receber também, né? Era uma escola remunerada. Então, assim, com 17 anos, por exemplo, qual rádio ia me contratar com 17 anos para ser locutor? E o meu irmão, que hoje é apresentador de televisão em Recife, ele começou com 13 anos, cara. Então, assim, como é que você ia conseguir trabalhar em rádio com 13 anos? Basicamente, ele foi meu primeiro aluno, né? Porque eu já estava trabalhando, e aí levei ele para ensinar. Eu peguei esse gostinho, cara, de compartilhar, eu fazer rádio com outras pessoas. E aí eu acho que essa veia da comunicação e da educação já veio basicamente junto, né? Nessa época mesmo, já em 91, por exemplo, eu conheci uma professora, me apaixonei por uma professorinha, né? Tinha 16 anos na época, hoje é minha esposa, já está quase da minha idade, a gente tem 3 anos de diferença. Ela Olha, foi militar na educação, foi professora, esteve diretora adjunta, agora coordenadora pedagógica. Eu fui para o rádio, de poste, a rádio pirata, a rádio local, a rádios do Ceará, do Nordeste, do Sudeste, até chegar aqui no Rio de Janeiro. Isso é um resumo rápido da minha história, né? Porque eu casei não, com uma legal. professora e a gente começou uma rádio dentro da escola dela, que em 2004 isso, né? Que já vai para mais de 20 anos que a gente está fazendo rádio escola. Então, é Aliás, vai exatamente fazer, nessa perdão, olha os questão. meus Vai cálculos fazer. aqui. A gente está em 2022, né? A gente está em É 2022. Vai 18? fazer 20 anos, vai fazer 20 anos isso. Quase. Então, é exatamente nesse ponto que eu gostaria de trazer aqui, você para comentar sobre a questão da rádio escola, né. Você já citou aí que se aproximou da educação, você é um radialista, você é um profissional de comunicação, né, e, foi para a educação, pelo que eu entendi, por meio da sua esposa, né. E aí você Exatamente. fundou a rádio escola lá em 2004. Correto? 2004. Lá em Olha, 2004. Ok. O que você faz na veia é educomunicação, ou seja, você une educação e comunicação. Eu faço ao contrário, eu sou um professor que gosta de comunicação. Você é um comunicador que gosta também de educação, eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, tá acontecendo no Rio de Janeiro, você tem todo um negócio todo já organizado aí no Rio de Janeiro, concursos, mas fala pra gente aí como que hoje funciona a rádio escola? Como é que é? então, cara, quando começou em 2004, era uma escola, era uma rádio dentro de uma escola, né, de um brisolão.
CIEP 115. E Brizolão, aí depois... está nos ouvindo fora do Rio de Janeiro, é uma escola estadual, é isso? O Brizolão foi criado nos anos 80 pelo Leonel Brizola. Ah, O nome oficial é CIEP, Centro Integrado de Educação Pública. aham, Foi criado, na verdade, pelo Brizola e pelo Darcy Ribeiro, né? E uhum, aí ele foi rapidamente apelidado de Brizolão, é porque claro. é uma escola que tem uma estrutura do arquiteto Niemeyer, né? Então ela tem aquela mesma estrutura de vários prédios clássicos que você conhece do Niemeyer, e concreto, né, armado, eram placas de concreto que se encaixavam e viravam. É como se fosse, cara, uma coisa parecida hoje com os containers, né? É um container Ah, gigante de concreto e é aham, muito gigante, assim, é coisa de 1.000 alunos para cima. Então, por ser tão grande, né, e também por ser integral, de 8 da manhã até as 5 da tarde, ele rapidamente foi apelidado pela população de Brizolão. Então, quem não claro. mora no Rio de Janeiro, quando ouviu falar em Brizolão, são essas escolas públicas de tempo integral, que foram criadas pelo Darcy Ribeiro no governo do Leonel Brizola. E em 94, mais ou menos, né, assim, a minha esposa começou a trabalhar nisso, eu conheci em 91, né? 94, se eu não me engano, ela começou a trabalhar no Brizolão. Em 2004, a gente se reencontrou e aí a gente começou esse projeto dentro desse Brizolão, que a ideia era simples, assim, poxa, vamos criar uma rádio dentro da escola, já que você é radialista, ensinar para as crianças como é que faz uma rádio, isso pode ajudar eles se interessarem mais pela escola, pelas matérias. Então a ideia era levar o meu conhecimento e vivência no rádio para dentro da escola. E isso progrediu, né, cara? Eu acabei sendo convidado para fazer isso em outras escolas, de Minas Gerais, por exemplo, de Belo Horizonte, convidado por uma rádio, que tinha uma escola no quintal da rádio, né? Tinha uma Uhum. escola, o cara me chamou, me mostrou, falou, ali, Jorge, é uma escola municipal. Eu queria que a rádio tivesse mais integrada com essa escola. E aí era a Escola Municipal Padre Guilherme Peters, lá Nossa. na Serra, em Belo Horizonte. A rádio era a Rádio 98, e ali eu fiquei dividido entre o Rio e Belo Horizonte, final de semana lá, semana aqui, e no final de semana lá a gente fazia as oficinas nessa escola municipal. Depois de um tempo, a gente encerrou o projeto, eu peguei esse material das duas escolas e a gente criou a Escola FM, que é uma rádio web. E na Escola FM eu fui utilizando esse material, só que mais um tempo depois, é, eu fazendo programa de rádio numa rádio pública daqui na Roquete Pinto, meu filho começou a frequentar, a filha de uma amiga minha que é publicitária também. Quando acabou esse programa e o meu tempo lá nessa rádio também acabou, a gente começou a fazer, eu falei, vamos voltar com a Escola FM, e eles dois fazem a rádio online, faz a rádio deles. Só que esses deles dois aí foi aparecendo amigos dos dois e entrando para a equipe, daqui a pouco a gente estava com as 12 crianças. É, Legal a, demais. a maioria atores e atrizes mirins, que também queriam aprender a se comunicar, né? Uma coisa que eu identifiquei nesse público de atores e atrizes mirins, cara, que eles sabem interpretar muito bem, eles se Se dão muito bem com a comunicam muito câmera. bem, né? É. Se Hã? comunicam. Perdão. Se comunicam muito bem, né? Então, Ou só que não? não. Só Ah, que não. Eles interpretam muito bem, eles têm uma presença de palco legal, eles têm facilidade de lidar com câmeras, mas quando você puxa uma conversa olho a olho, a maioria baixa a cabeça. A maioria é extremamente tímidos, tímidos. A maioria é extremamente tímida, né? Eles são tímidos. Então, eu percebi isso, falei, cara, então acho que o rádio já ajudou bastante a gente dentro da escola, agora vamos lá fora da escola. E como eles são atores e atrizes mirins e influenciadores, eu mudei a estratégia. Eu pensei, cara, vou formar uma turma aqui de atores e atrizes, de influenciadores, para a gente mais tarde tornar esses atores e atrizes influenciadores e multiplicadores, né? Já que tem um público enorme de outras crianças que assistem os trabalhos deles e eu, tipo assim, ter eles como referência, né? Então a ideia foi formar novos líderes, novos comunicadores, e esses alunos e alunas da Escola FM entrarem nas escolas públicas e aí a gente voltar a fazer rádio dentro da escola, mas influenciado por outras crianças e não por adultos. Então, legal. a gente passou essa fase, 2018, só que aí veio a pandemia, né, cara? 2019, na verdade, a gente chegou a lançar um livro na Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro, em 2019, e aí veio 2020 a pandemia, 2 anos a gente ficou offline, eu falei, cara, agora a rádio vai ser só via WhatsApp, então a gente não tinha encontros, o conteúdo passava a ser gravado pelo WhatsApp,
eu corrigia, mandava as orientações de volta e ele desenvolvia essas habilidades. Quando acabou a pandemia, a gente começou a se encontrar de novo e perceber a necessidade de, poxa, por que não criar um curso físico, né? Eu comecei a ir atrás disso, esses atores e atrizes mirins, agora sim, está na hora de formar essa liderança, mas a gente ter aulas práticas, usar o computador, mostrar como é que faz uma programação de rádio, como é que se produz, cria um roteiro para podcast, essas coisas não tinha como fazer offline, cara. Então, a gente achou uma escola de artes no bairro onde eu moro, a gente começou ali um curso sobre apresentação de podcast e rádio. Acabou esse curso, né? A gente formou as aprendizes, as coordenadoras aprendizes, a Ruth e a Rebeca, que são gêmeas e que estão se preparando para ser as coordenadoras, e aí veio uma parceria com a escola Diretriz, em Copacabana, aqui no Rio, que já tem cursos profissionalizantes. Aí eles convidaram a gente para falar, não tem como a gente fazer esse curso aqui e abrir para outras crianças também? Ok, a gente faz um curso com os alunos que já estão conosco e depois abre outras turmas para outros alunos. E a gente está nessa fase aí de preparar, de formar esses monitores, né? Agora eles estão aprendendo, cara, a montar uma grade de programação de rádio que vem desde o bloco comercial até a programação musical, que é a playlist, né? E aí eles estão entendendo toda a plástica, como é que é desenhada uma rádio, o que é vinheta de abertura, volta de break, entrada de break, vinheta de passagem, toda a linguagem do rádio, né, que para eles era uma coisa estranha, porque eles só ouvem podcast e streaming, né? Então, assim, para minha surpresa, ficaram encantados. E para minha surpresa mais ainda, eu dei a tarefa de, tipo assim, isso aqui é como monta um break, isso aqui é como monta um bloco. E aí eu abri a rádio online para eles, o Auto DJ para eles, e eles montaram essa programação. Cada um montou sua programação. Então eu vi a Uhum. facilidade que eles têm, cara. Eu falei, cara, isso aí é rádio. Isso que vocês estão fazendo é como é feito uma rádio. Eles estão encantados, porque é tecnologia, porque é música, né? Quando eles falam assim, cara, eu montei minha própria playlist, sério? Sério, meia hora de programação que você montou, com abertura, locução, conteúdo. E aí, cara, a gente também mistura. Eu continuo trabalhando com podcast, só que a gente mistura essa linguagem do rádio FM, né, com o podcast, que tem uma diferença, né? Eles aprenderam essa diferença. Quando gravava só podcast, eles entendiam que tinha um formato, né? Que é primeiro você dar uma introdução, depois rolar a vinheta e aí entrar com conteúdo. Assim, aí eles entenderam que quando vai fazer programa de rádio, não é assim, tipo assim, você já abre, faz a cabeça, diz o que vai acontecer, toca a programação musical e no final entrega o conteúdo. E aí, esse conteúdo que a gente entrega, a gente depois adapta ele para virar podcast também, para ficar disponível em podcast. Então, hoje a Escola FM é rádio e podcast, e um curso que eu chamo de Escola de Comunicação para Crianças e Adolescentes, Academia Rádio Escola. Na verdade, é uma escola de comunicação para crianças e adolescentes, que a gente chama de Academia Rádio Escola, que é lá onde a gente está formando os nossos comunicadores e líderes também, né? E multiplicadores. É basicamente isso. Muito Assim, legal. perdão, uma coisa que eu esqueci de falar é que nessas atividades da Academia Rádio Escola, tem duas atividades externas que a gente faz, né? Uma é visitar as rádios e entender como funciona o mecanismo de rádio. Então, a gente já visitou a Rádio Mood aqui no Rio de Janeiro, agora está agendada para a Rádio Globo, Rádio Nova Brasil, Rádio Mix, eles já visitaram também, e isso é como se fosse, funciona como trabalho de campo, né? Como estudo de campo. E, além dessas visitas em rádio, para eles conversarem com locutores, entrevistarem locutores, produtores, programadores, os profissionais do rádio, a gente também cobre eventos ligados à educação. E, ano passado, um dos eventos que eles cobriram, fazendo reportagens, entrevistas, foi o LED, né? O movimento Luz na Educação, o Prêmio LED. E agora... Exatamente nessa parte, Jorge, que eu gostaria que você explicasse mais, porque eu apurei aqui com a minha equipe, né, com a minha equipe, Não, aqui e também é equipe é, também. e eu vi aqui que vocês, estão participando desse prêmio LED, que é um prêmio, da Globo, né, Organização Globo, ou eu estou enganado, é isso, né? TV Globo, é E TV Globo a mesmo. TV Globo, e vocês passaram de fase. Conta pra mim aqui um pouquinho a respeito disso. Não, foi maior barato, cara, porque como é da Globo, né, tem uma estrutura. Então, quando eu soube do evento, eu falei, cara, queria que as crianças fizessem a cobertura e entrevistassem os profissionais, os premiados, né? E aí eu entrei em contato com a agência de comunicação da Globo, que é
deixa eu ver, a Prost, né? A Prost, que é do Rock in Rio, da Globo, de vários. Eu entrei em contato com eles, mas eles são jornalistas? Não, mas eles são menores, então não tem como a gente credenciar a criança e que não é profissional de arte. Como é que a gente vai fazer isso? Aí eles deram a sugestão para a gente, faz o seguinte, vai para lá vocês e pode fazer as entrevistas à vontade lá, pô. Aí eu, tá bom, cara. Deram essa sugestão, achei ótimo, e a gente preparou a equipe para cobrir o dia da entrega dos prêmios, né? E o evento em si, que é um movimento que acontece, um evento que acontece o dia todo. Aconteceu em 2 lugares aqui, no Museu do Amanhã e no Mar, né? No Museu de Arte aqui do Rio de Janeiro. Um é praticamente em frente ao outro. E aí Aham. eu falei, galera, é o seguinte, vai ter uma atividade e vocês vão fazer a própria credencial da Escola FM e a gente vai para lá entrevistar os premiados e os jornalistas. Já que a gente está acostumado em rádio entrevistar os radialistas, agora vocês vão entrevistar os jornalistas que vão estar cobrindo o evento. Cara, a minha metodologia é o seguinte: eu chego, a gente faz uma rápida reunião de pauta, você tem 3 coisas para perguntar, né? Que é basicamente a metodologia da gente. É falar da escola, falar do quintal, né? E no caso e usar o tema do evento. A terceira pergunta é: lança aí uma luz na educação. Qual é a luz que você gostaria de lançar na educação? Então as crianças saíam com essas 3 perguntas, né? Primeiro, quem é você? O que você faz? Onde você trabalha? Fala do seu quintal, do lugar onde você cresceu, onde você viveu, que dá saudade, ou que você ainda vai. Agora Uhum. fala sobre a sua escola, onde você estudou, a escola que marcou mais. E o terceiro, qual a sua sugestão para a gente melhorar a educação no país? Lança uma luz na educação. Era só isso. Soltei a molecada lá com os pais e eu oriento os pais. Não se metam no trabalho deles. Fiquem só perto para a integridade, para proteger, para cuidar, mas não se metam. A proposta da Escola FM é protagonismo infanto-juvenil. Não é para os pais pegarem e fazer o trabalho das crianças, como a gente está acostumado a ver em casa. Né? Tipo É. assim, não, deixa eles. Eles já sabem o que vão fazer, fica perto. Às vezes, um adulto ou outro que era mais resistente, o pai e a mãe chegavam e pediam, né? Você poderia dar entrevista para o meu filho? Ele é repórter da Escola FM. Olha, eu vou te falar, o Fábio Porchat recebeu ele super bem. Eu Os vi as jornalistas fotos, da... cara. Eu vi Viu, umas né? fotos. Então, Vi. os jornalistas da Eu vou Globo... colocar aqui na nossa versão em vídeo, tá bom? Ok, os jornalistas da Globo receberam os bem. Jornalistas antigos que estavam lá, cara, a galera antiga estava lá. Mas, para minha surpresa, o Paulo Marinho, cara, o presidente das organizações Globo, recebeu uma aluna nossa e deu uma entrevista para ela. Assim, quando ele ia virando, tipo, eu tenho a menina não segurou ele e ele deu a entrevista. Assim como o Fábio Porchat, como Sensacional, alguns cara. atores, atrizes. Um menino aí de São Paulo, o Condzilla, né? O Aham. Conde deu a entrevista, assim, eles me surpreenderam. E depois ficou o bochicho, né? Eu encontrei um jornalista da Globo outro dia no centro do Rio, o Regueira, né? E aí ele faz umas atividades aqui no centro do Rio. Não, a gente é da escola. Não, eu tô sabendo já, o pessoal lá da Globo já falou da criançada, da molecada. Eu falei, cara, sério? Não, já falou sim, o pessoal já tá conhecido lá. Eu falei, cara, aí Legal deixa, demais. né? Fizemos essa divulgação. Para minha surpresa, lá vem a inscrição para o Prêmio LED 2023. Eu falei, cara, por que não escrever, né? Por que não? Uhum. Aí eu falei assim, eu acho que o meu projeto nessa coisa de ser minha equipe, né? Eu falei, cara, eu não sei, pode não chamar muita atenção um cara doido que reúne crianças para fazer rádio, né? Para fazer podcast, para ensinar a fazer reportagem. Só que tem uma coisa muito legal no Prêmio LED. Primeiro, não é um edital. Sim, você não tem que ter um CNPJ para concorrer, porque não é um edital. Você não tem 300 características que você tem que se encaixar, né? Você não Uhum. tem que ter tantos anos de fundação. Não é um edital, é um prêmio. E aí, um prêmio que favorece empreendedores, Uhum. pessoas físicas que têm sugestões, ideias legais para poder promover uma educação de qualidade no país. Eu falei, pô, então a gente tem tudo a ver com isso, né? Então, e aí eu entrei em contato com eles, mas é assim, assim, assado. Não, nenhum problema, você pode se inscrever. Você pode se inscrever porque pessoa física pode, instituição pode. E aí o que vai ser avaliado é a proposta inovadora. Se o que você está propondo responde a uma necessidade, é algo inovador, é criativo e impactante. Eu falei, cara, eu acho que é, né? Vamos ver. Eu meio que me inscrevi, cara, a gente leva umas 3, 4 horas para responder o formulário. Tem um formulário, não é brincadeira, não é uma coisa fácil. Assim, mas eu sentei, até parei um pouco, continuei no outro dia.
começa a fazer um monte de pergunta, aí eu, caramba, deixa eu Será pensar. que é Por isso exemplo, mesmo? o embasamento pedagógico para isso, né? Tipo assim, embasamento, a metodologia, como é que Dia. autossustentabilidade, como é que pretende se autossustentar depois. Então, tem algumas perguntas básicas que eu vivo também me fazendo. E aí foi legal, né? Responder para um prêmio. E aí, para minha surpresa, ano passado a gente tentou, junto com a galera na reportagem, tentou escrever também. Passou batido. Mas aí eu recebi aquele e-mail que eles mandam confirmando: olha, parabéns, seu projeto foi selecionado para a próxima fase. Eu acho que ainda tem mais umas 3 fases. Mas só em passar para a próxima fase, para mim é Muito, uma chancela de que o que a gente está fazendo tá no caminho é certo, né? interessante. É, É. caminho certo. E essas reportagens que os meninos fizeram, a gente consegue acompanhar, você disse que é uma rádio web, assim como a Rádio Edu aqui também. Ela está no ar, como que a gente Ah, tá. acessa? Então, escolafm.com é nosso endereço, escolafm.com. Lá nas abas, em cima, na parte de cima, tem podcast. Você clica lá e o link te leva para o podcast. No podcast tem essas entrevistas que eles fizeram no LED, assim como os programas que vão ao ar, outras reportagens, entrevistas, tem tudo lá. O link do nosso podcast fica no próprio o site da rádio, né? A rádio é uma programação como se fosse um streaming, né? Como TV a cabo, por exemplo, que tem um horário para entrar no ar, os programas têm horário para entrar no ar, ficam rodando durante o dia, alguns rodam durante a semana, e a gente vai atualizando, ou diariamente ou semanalmente. Na verdade, assim, de segunda a sexta a gente atualiza, é um conteúdo novo todo dia, né? E no final de semana a gente entra em maratona para poder atualizar essa programação semanal, e aí a galera vai, à medida que vai criando conteúdo novo, a gente vai atualizando também. Tem a galera que já passou, que continua enviando conteúdo, e a galerinha nova que está fazendo a Academia Rádio Escola Foco e Diretriz, que é a nossa escola física, agora estão assumindo os horários deles, fazendo desde a apresentação até a própria playlist. Agora eles começam a praticar, a rádio começa a realizar um outro sonho meu, que era assim, eu queria ver essa molecada fazendo a rádio, não eu. Até então era só eu fazendo, né? Eles mandavam conteúdo, eu editava, programava, beleza. Agora não. Agora a gente entra em dezembro, exatamente nas férias, porque eles vão ter mais tempo para se dedicar a isso. Eles começam a cada um fazer o seu próprio programa e atualizar a sua própria playlist. A Qual é a gente entra na idade fase média dos meninos, ô Jorge? de 8 a 14 anos. De 8 a Quando 14. faz 15, a gente já fica assim, olha, vai procurar um caminho. Vai procurar É, um jovem aprendiz. Vai é, trabalhar. Assim, a legal. gente espera que E aquilo que a gente ensina, que a gente compartilha com eles, o objetivo, eu sempre falo, não é formar comunicadores, nem radialistas, nem jornalistas. O objetivo é que eles desenvolvam as habilidades socioemocionais, principalmente a habilidade de comunicação, para que eles possam ser bem-sucedidos em qualquer profissão, em qualquer área que eles quiserem. Inclusive, se eles quiserem ser empreendedores, não trabalhar para ninguém, mas aprender a se comunicar é essencial para que você possa desbravar caminhos, né, cara? Até, inclusive, criar coisas que não existem, criar profissões que não existem. A ex comunicação leva a isso, né? A educomunicação leva a isso. a educomunicação leva a isso. E ô Jorge, para a gente poder finalizar, o que que você diria para uma escola ou um pai que quer, investir em educomunicação, em comunicação com os filhos, o que é que traz de ganho a gente fazendo esse tipo de trabalho com as crianças? Você já citou alguns aqui, lá no início, mas o que mais? Assim, olha, trabalhe rádio na sua escola, invista na comunicação com as crianças, porque elas vão aprender mais sobre o quê? Elas vão desenvolver quais habilidades, na sua opinião? Pela sua experiência que tem trabalhando tanto tempo com educomunicação, né? As habilidades socioemocionais, cara, são o rádio. O rádio, a gente fala assim, a molecada não gosta de rádio, mas é a mesma coisa que falar que o pessoal que mora em periferia não gosta de música clássica. Porra, não gosta porque não tem acesso, porque ninguém apresenta. Mas a criançada, assim, quando eles são apresentados ao rádio, nas visitas, eles fazendo, entendendo como é que funciona, eles ficam encantados, cara. Então não é assim, não é que não gostam, é que não conhecem. E essa geração alfa, tipo assim, eles não conhecem, passa batido. Se você cria uma curiosidade neles sobre aquilo,
Aí falou em curiosidade, duas palavras-chave para essa geração alfa: curiosidade e desafio. Se você lança desafios e desperta a curiosidade, eles querem saber. Aprender a falar, se comunicar corretamente, a escrever, fazer o roteiro, a abordar uma pessoa, fazer uma entrevista, né? A reportar uma situação, tudo isso faz parte da educomunicação. Cara, essas atividades desenvolvem, sim, as habilidades socioemocionais, que são as habilidades emocionais, né? De você ter um controle emocional da sua vida, de você ter uma qualidade de vida legal, da sua mente, tá sempre trabalhando, sendo criativa, não dando tempo para depressão, para ansiedade, para outras doenças emocionais. E o sócio, assim, é se relacionar com outras pessoas, trabalhar em equipe, desenvolver liderança. Essas são as habilidades socioemocionais, as sociais e emocionais. E o rádio, a música, a arte, tudo aquilo que o rádio, que faz parte do universo do rádio, da história e da vida do rádio, essas ferramentas são muito boas mesmo para despertar curiosidade e gerar desafio para eles. Então, ensine seu filho a ouvir rádio. Ensine a ouvir podcast também. Aí você fala assim, não, mas o podcast veio para mudar o rádio, para substituir o rádio, o podcast é uma nova... Não, não é, isso é conversa. Rádio é uma coisa, o podcast é outra. O podcast cabe dentro do rádio. Mas é só parar um pouco para estudar a história do rádio que você vai entender que o rádio não é uma coisa que hoje dá espaço para outro, passa a ser outra coisa. O rádio é a mesma coisa, sempre foi a mesma coisa, sempre. O rádio, eu estava até falando com um amigo meu lá da rádio. Rádio, um amigo da Mix de São Paulo estava visitando a gente aqui. Eu falei, cara, o rádio é basicamente o seguinte: tem que ter um estúdio, tem que ter um lugar para transmitir, tem que ter um transmissor, uma antena e tem que ter um receptor, um equipamento, um aparelho para poder chegar no ouvinte. Então, assim, isso é rádio. Isso pode ser feito de várias formas, mas isso é rádio. Então, dizer assim, o podcast, não, o podcast é uma coisa que cabe dentro do rádio. O podcast é um antigo programa de rádio, que tem um formato específico, que pode ter 5, 20, 1, 2 horas, e que agora estão fazendo audiovisual, estão dizendo que é podcast também, como a gente está fazendo aqui, assim, mas na verdade isso aqui é um audiovisual, uma transmissão de audiovisual. Rádio não é isso. Isso cabe dentro do rádio? Isso pode andar junto com o rádio? Pode. Mas tem que estudar a história do rádio. Uma das coisas que a gente faz na Escola FM é a história do rádio. Como surgiu o rádio? Por que surgiu o rádio? Quem já passou pelo rádio? O que o rádio apresentou, como, por exemplo, as telenovelas, que depois as radionovelas que viraram telenovelas, né? O rádio lançou o podcast, basicamente. O Uhum. podcast nasceu a partir de um formato existente no rádio. Então, o Uhum. rádio é isso, ele vai gerando links, canais, possibilidades, mas ele continua ali. Enquanto tiver um estúdio, um transmissor e um receptor, o rádio está ali. E eu acho que isso nunca vai mudar, cara. Pode mudar a tecnologia, mas o formato, isso é rádio. E falar, conversar, transmitir informação, transmitir alegria, levar conteúdo, música, mexer com a sensibilidade, com a emoção, com a memória emotiva das pessoas, com o emocional das pessoas, o rádio vai continuar fazendo isso. E, no Entendi. nosso caso, no seu caso, no meu caso, ainda tem mais um detalhe. Quando o Roquete Pinto trouxe o rádio para o Brasil, ele trouxe com uma ideia fixa. É para ser veículo de educação, é para Exato. levar desenvolvimento social para a população excluída. Como ele diz na frase dele, o médico para quem não tem, é o professor para quem não pode frequentar a escola, é o jornal para quem não sabe ler. O rádio é tudo isso, entendeu? Mas basicamente informação e formação. O rádio no Brasil foi criado para isso. Eu acho que o rádio vai sobreviver muitos anos se ele voltar ao princípio. Eu sempre digo, o futuro do rádio é o passado dele. É entretenimento? É informação? Mas é essencialmente formação. É levar desenvolvimento e crescimento social. Isso é rádio, se a escola se apropriar disso, se os professores, diretores, pais, mães entenderem essa importância que o rádio tem, como isso pode ampliar os horizontes do seu filho, cara, toda a escola ia ter uma rádio dentro da escola. Cara, uma Basicamente. verdadeira aula. Moreno, vou te chamar de Moreno, a gente sempre conversa falando Moreno. Cara, muito bom ter você aqui no Podosferando, é uma alegria, a gente começa assim em altíssimo nível aqui o Podosferando, tá?
Volte sempre. Eu estou aqui com a camiseta, quem está nos acompanhando só na parte de áudio, estou aqui com a camiseta em homenagem ao Jorge Moreno, que é do rádio, tá? E eu concordo plenamente com o que você falou. Cara, muito obrigado. Até o próximo Podosferando e vamos que vamos, porque a gente tem que fazer muito rádio, tem que fazer muito podcast e é isso aí. Brigadão Agora, demais. faltou uma coisa. Sim. A partir de dezembro, a gente tem um programa chamado Sala dos Professores, né, que é um horário reservado para trazer informação para quem é educador, para quem é gestor de escola. E esse horário vai ser preenchido pela Rádio Edu, né, cara? Agora é você que Opa! fala essa novidade aí, você que conta o que vai estar rolando em dezembro na Escola FM. Agora, em dezembro, nós já estamos com um horário lá dentro da Rádio Escola, trazendo esses nossos bate-papos aqui com professores, com educomunicadores, com profissionais do rádio, com profissionais de podcast, né? Lá dentro da Escola FM, junto lá com toda a turma do Jorge Moreno, com a criançada toda, a gente vai começar a frequentar essa sala, né? A sala de professor, Sala tá dos bom? professores. Né? Sala Toda escola tem a sala dos professores, é onde as coisas acontecem. Né? Exatamente, é lá Então, mesmo. seja bem-vindo, cara, seja bem-vindo. Os horários que vão lá, é só o pessoal entrar lá na escolafm.com/programação. Vai lá na aba programação, você vai saber os horários que a Rádio Edu vai estar dentro da sala dos professores. Fala Ok? novamente o site aí para a gente poder terminar, Moreno. Qual que é? Escolafm.com. Escolafm.com. Simples assim. escolafm.com, o pessoal pode baixar aplicativo? Tem aplicativo também? Tem, lá também na aba tem aplicativo. Aí você tem podcast, aplicativo, promoções, tem a escola, Clubinho da Voz, que é uma outra coisa que eu vou falar em outro dia, porque ainda está em processo, mas quer saber tudo que está acontecendo na Escola FM, no próprio site tem as abas na parte superior, você acessa, tem link para tudo que a gente faz lá. É isso. Mais um Ok? Podosferando, conversei com o Jorge Moreno da Escola FM. Grande abraço, meu amigo. Diversão e conhecimento para toda a vida. Nosso slogan. É isso, diversão e conhecimento para toda a vida. Grande abraço. Um Valeu. abraço, valeu, obrigado pelo convite. Foi uma honra.